falando conosco sobre o amor a essa palavra na filosofia. Hoje nós teremos um outro encontro para falar sobre o amor a essa palavra. Mês que vem falaremos sobre o amor a essa palavra na literatura. E depois teremos antropologia e várias áreas que estão aí, né? Então, como eu disse, boas-vindas à segunda noite preparatórias do NEL. O NEL, para quem não sabe, é o Núcleo de Estudos Lacanianos de Teresina. E no âmbito das noites preparatórias do NEL, a proposta de articular amor e direito ganha densidade quando colocada em diálogo com a leitura psicanalítica apresentada na abertura da quarta jornada das parcerias sintomáticas ao parceiro sintoma, o amor e suas vicissitudes. E esse é o tema da nossa jornada, que vai acontecer no mês de novembro deste ano, que é, como eu já disse, das parcerias sintomáticas ao parceiro sintoma, o amor e suas vicissitudes. Se, como afirma Jacques Lacan, do amor fala-se na análise, isso se deve ao fato de que o amor não é apenas um tema entre outros, mas um operador fundamental na constituição do laço com o outro, e, portanto, também na sustentação dos vínculos sociais que o direito busca regular. A tradição jurídica moderna, ao se constituir como instância racional, coercitiva e exterior, parece afastar o amor de seu campo, conforme podemos ler no argumento apresentado por nosso convidado de hoje. No entanto, como já indicava Sigmund Freud em O Mal-Estar na Civilização, o amor ocupa um lugar central na vida coletiva, ao lado da necessidade, de Ananke, ainda que atravessado por conflitos, renúncias, dificuldades e impossibilidades. O amor, então, longe de garantir harmonia, evidencia o mal-estar estrutural que marca a condição humana, o mesmo mal-estar que, a meu ver, exige a existência do direito. É justamente nesse ponto que, para mim, a psicanálise introduz um limite decisivo ao projeto jurídico de, entre aspas, regular o amor. Se para Lacan não há relação sexual que se escreva, o amor surge como uma tentativa de suplência diante dessa impossibilidade estrutural. Amar, nesse sentido, é uma forma singular de fazer laço a partir da falta, dar o que não se tem, que já virou um jargão assim, né, entre nós, pelo menos. Ora, isso implica que nenhuma normatização pode capturar plenamente o que está em jogo nas parcerias amorosas. Quando o direito reconhece a paternidade socioafetiva ou responsabiliza o abandono afetivo, ele toca algo do laço, mas inevitavelmente o traduz em termos jurídicos, operando uma espécie de redução do real em jogo. Por outro lado, isso não implica excluir o amor do horizonte jurídico, mas reposicioná-lo. Em diálogo com Aristóteles, conforme aponta nosso convidado, pode-se pensar o amor como amizade, ou seja, uma virtude que orienta o laço social pelo reconhecimento da diferença e pela busca do bem comum. E como ele também nos lembra, a partir de Hannah Arendt, ao ler Santo Agostinho, o amor aspira à manifestação da vida. A psicanálise acrescenta: essa vida é atravessada pela falta, pelo desejo, pela falha e também pelo impossível. Assim, trazer o direito para o debate das noites preparatórias do NEL, ao lado da filosofia, conforme já foi dito, da literatura, da sociologia, da antropologia, dentre outros, permite sustentar uma interlocução interdisciplinar à altura da complexidade do tema. Se, como sugere, já mencionado no encontro passado, se, como sugere a bela paráfrase de Cecília Meirelles, amor, essa palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e não há ninguém que não entenda, parafraseando, né? Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta. Então, talvez o desafio seja justamente esse: reconhecer que o amor escapa a qualquer saber totalizante, mas, ainda assim, insiste em atravessar tanto a clínica quanto o direito, exigindo de nós não uma normatização plena, mas uma escuta atenta de suas vicissitudes. É nesse ponto que as noites preparatórias se tornam um espaço privilegiado, não para resolver o enigma do amor, obviamente, mas para fazer o trabalhar entre campos distintos, entre saberes diversos, e muito mais ainda, entre sujeitos marcados por suas próprias formas singulares de amar. Nesse sentido, com alegria, contamos hoje com a participação do querido Felipe Fialho. Felipe já é um amigo de longa data, assim, né? Dos meus tempos idos de Belo Horizonte. E o Felipe é natural de Itamaraju, na Bahia, é licenciado em Letras e em Ciências da Religião, bacharel em Direito,
e é especialista em ensino de inglês pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Direito Penal e Processual pela Universidade Vila Velha. Atualmente atua como técnico judiciário na Vara Federal de São Mateus, vinculado à Justiça Federal do Espírito Santo, e é mestrando em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Então, com muita alegria, Felipe, que nós aqui do NEL e eu, particularmente, né, te recebo para essa nossa segunda noite preparatórias. Estamos ansiosos para ouvir aí o que você vai trazer para nós, principalmente a partir do argumento que você nos apresentou, né, sobre amor, essa palavra no direito. Então, a palavra é sua. Seja Agradeço, agradeço o Cássio, realmente, como falou, um amigo de longa data, são mais de 20 anos que eu conheço, né? Mais ou menos isso, Felipe. Mais de 20 anos, certamente, era os idos de 2001, 2002, por aí. Então, sim, bastante tempo, né? E eu vou reconhecer uma coisa. Primeira vez que o Cássio falou, nosso tema é amor essa palavra. Em diferentes disciplinas, em direito, eu falei, mas em direito, né? Não tem amor no direito. O que marca o direito, pelo menos esse direito que é praticado no dia a dia, se diz que é a racionalidade jurídica, a racionalidade positivista. O direito ele não tem a ver com amor, ele quer mesmo regular condutas, ponto. Regular condutas. E a origem desse direito moderno que a gente é no próprio racionalismo, no positivismo. Tanto que a gente fala de um direito posto, do direito positivo, do direito que é positivado, que é trazido ao ordenamento jurídico pelos nossos legisladores. Né? Eles fazem uma lei, colocam a lei, os juízes aplicam. Porque, diferente da moral, o direito, a gente coloca algumas características do direito, como algo bilateral. Sempre existem dois lados no direito, o relacionamento entre duas pessoas, seja, a gente fala, por exemplo, no direito de obrigação, um credor e um devedor, não necessariamente de dinheiro, pode ser uma obrigação de fazer, você pode ser credor de uma obrigação de fazer, contratou alguém para instalar um ar-condicionado na sua casa, a pessoa não foi, você é um credor dessa obrigação de fazer. Pode ser alguns deveres que a própria lei fala, se você pega na relação conjugal, por exemplo, os cônjuges têm deveres de fidelidade recíproca, de vida em comum no domicílio conjugal, de multa assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Esses são deveres que a própria lei diz que os cônjuges têm um com o outro, um para o outro. Então, o direito tem essas relações, trata de relações bilaterais em geral. A gente fala que o direito ele é coercitivo, pois, junto com a norma jurídica, sempre existe a ameaça de uma sanção. Rudolf von Jhering, um jurista alemão, ele já dizia que a coação exercida pelo Estado constitui o critério absoluto do direito. Uma regra de direito desprovida de coação jurídica não tem sentido. É fogo que não queima, chama que não ilumina. Fecha aspas. A sanção jurídica, então, ela deve ser compreendida modernamente como uma reação ou retribuição prevista no ordenamento jurídico. E essa contraprestação, essa sanção, ela pode vir de forma de um prêmio, você ganha alguma coisa por agir conforme o direito, ou ainda com uma reprovação necessária. Eu matei alguém, pena. A gente até fala que no direito a gente trabalha com esse esquema do silogismo mesmo. Você tem uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão. A premissa maior é a norma jurídica. Matar alguém, pena tal. Premissa menor, fulano matou cicrano. A conclusão, fulano condenado a pena tal. É o silogismo tradicional dentro do positivismo jurídico. Direito é heterônomo. Direito, a heteronomia é a característica da norma jurídica que se estabelece e se impõe,
independentemente da vontade do destinatário dessa norma jurídica. Se eu estaciono meu carro na frente da minha casa, mesmo que seja na frente da minha garagem, e passo um guarda de trânsito e vê um carro estacionado na frente da garagem, mesmo que seja a minha garagem, ele não só pode, mas como ele deve me multar. Então, todos são obrigados a se sujeitarem ao cumprimento da lei, independentemente da sua identificação com o teor. Direito também exterior. O direito não vai julgar, via de regra, o que passa na sua cabeça. Você pode pensar o que quiser, você pode pensar em matar meio mundo, o direito não se importa com isso. Ele se importa com um comportamento que é manifesto. A partir do momento que existe uma conduta exterior, essa conduta é regulada pelo direito. A moral, por outro lado, ela é unilateral, ela é autônoma, ela é incoercível e ela é interior. E aqui a gente pode colocar o amor como parte dessa moral, no âmbito da moral, mas não no âmbito do direito. No direito, quando a gente fala em amor, lógico, a primeira coisa que vem na cabeça é casamento, relação entre duas pessoas. Mas no direito de família não exige que exista amor. O casamento exige consentimento. Se não existe consentimento, esse casamento é nulo, desde o início. É por isso que, quando um noivo ou uma noiva expressa qualquer forma de dúvida no momento do casamento, o celebrante tem que parar a cerimônia ali. De vez em quando a gente vê videozinhos de internet, de piadinhas, de noivos fazendo piadinhas e depois se frustrando porque o padre ou o juiz de paz simplesmente para a cerimônia naquele momento e não dá continuidade. Não é à toa que ele o faz. Ele o faz porque a lei assim o obriga. Qualquer momento, qualquer hesitação no consentimento do casamento torna-o nulo. E isso é porque eu já disse, o objetivo do direito é regular condutas e não sentimentos. Só para ter ideia como é que esse direito que regula condutas age, eu gostaria de dar um exemplo do Código Civil de 1916, que nasce numa sociedade extremamente patriarcal e, por esse motivo, a mulher casada ela é relativamente incapaz. Ela só pode agir com consentimento do seu marido. Mesmo que ela entre no casamento com patrimônio muito superior que o seu marido, ele é o chefe da sociedade conjugal, ele é o responsável pelos bens, por administrar os bens do casal, inclusive em nome dela. Não importa se os bens são anteriores ao casamento, a partir do momento que casa, ele é o chefe da sociedade conjugal. No Código de 1916, ainda nós tínhamos a outorga uxória. A mulher, para trabalhar, precisava de autorização do marido. Inclusive, na CLT, havia a possibilidade do marido pleitear rescisão do contrato de trabalho quando a sua continuação atrapalhasse, de alguma forma, o vínculo familiar. Então, existiam expectativas sobre a mulher, e essa mulher que trabalhava, de alguma forma, as expectativas do marido em relação a ela, no vínculo familiar, estavam frustradas, o próprio marido poderia requerer, junto ao empregador, a rescisão do contrato de trabalho da sua esposa. Lógico que com a Constituição de 88, que tem como um princípio a igualdade, não se pode mais falar de que o homem é o chefe da sociedade conjugal. No âmbito penal, nós também não encontramos muitas situações que permitam falar em amor ou sentimento. Considerando que as relações sexuais eram um dever dos cônjuges, sob a égide desse Código de 1916, o estupro marital não era considerado crime, mas era um exercício regular do direito. O sexo era uma obrigação do casamento. Se o homem a impunha sobre a mulher, ele apenas estava exercendo o seu direito. O próprio Código Penal, até a reforma que aconteceu em 2009,
ele não tutelava os crimes sexuais como crimes como a dignidade sexual das vítimas, mas eram crimes contra os costumes. Inclusive, uma pessoa estuprada que casasse com seu estuprador, a pena desse estuprador, a punibilidade era extinta mediante o casamento. Isso perdurou até 2005. Hoje, lógico, com as mudanças das relações familiares e com a mudança até do mundo como um todo, mais fluido, mais rápido, mais intenso, esses papéis sociais vão sendo questionados. E aí o direito começa a incorporar a afetividade. Não bem o amor, mas o afeto. E é por isso que a gente começa a borbulhar várias ações na justiça de paternidade socioafetiva. O próprio judiciário reconhece a paternidade socioafetiva. A criança tem um pai biológico vivo, esse pai biológico é até presente, mas em relação, por exemplo, de um novo relacionamento da mãe, essa criança assume relação socioafetiva de parentalidade com outro homem, e por esse motivo o judiciário reconhece essa relação, essa paternidade socioafetiva, muitas vezes até se sobrepondo à própria biológica, a paternidade biológica. E mais recentemente, também o STJ julgou e decidiu que é possível estabelecer o pagamento de uma indenização por dano moral caso haja abandono afetivo parental. Olha, esse pai ele pode cumprir com todas as suas obrigações financeiras. Lá na sentença que definiu a guarda da criança, que definiu o sustento da criança, o pagamento de pensão regular, mesmo que essa pensão seja bem generosa, e o pai sempre esteve presente para cumprir a sua obrigação de pai até os 18 anos, se ele não estiver presente na vida da criança, o judiciário pode entender que houve abandono afetivo e assim determinar uma indenização. No direito penal, começa a surgir então os crimes, a gente começa a ver a questão dos crimes passionais, que é a extrapolação do amor, eu chamaria. Quando esse amor ele degenera em violência ou posse. A emoção, né, em via de regra no direito penal, a emoção e a paixão não são importantes. Elas não vão excluir a imputabilidade penal. Mas o cometimento de conduta típica sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, essa é uma atenuante. Pode ser uma atenuante genérica, mas também pode ser uma atenuante específica do homicídio privilegiado. Você está quieto da sua, alguém te agride a ponto de você ficar com muita raiva e por esse motivo você comete um homicídio, você mata aquela pessoa. Houve uma agressão injusta inicial, mas você extrapolou a legítima defesa, foi tomado de uma emoção grande a ponto de matar alguém. Nos crimes passionais, no homicídio cometido pelo homem, no feminicídio, para ser mais específico, era comum o uso, como estratégia de defesa, alegar a legítima defesa da honra. Afinal, entendia-se que uma traição ou a mulher se colocar em alguma posição que causasse grande ciúme ao marido seria uma injusta agressão que tornaria a situação até mesmo violenta, poderia levar à violência. E não só isso, era considerado até legítima defesa. E muitas vezes os homens eram absolvidos pelo júri, pelo tribunal do júri, sob esse argumento. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse argumento da legítima defesa da honra. Mas mesmo que o direito em geral não busque tutelar o amor ou
trate do amor mais como afetividade, ou emoção, ou paixão, alguma forma degenerada desse amor que leve à violência e à posse e à violência, acho que é possível a gente pensar que amor e direito podem andar juntos, mas a partir de um princípio legitimador. E caso ele não esteja presente, podemos cair em injustiças. Uma criminóloga feminista alemã chamada Monika Frommel escreveu que o direito é injustiça se, de maneira sistemática e direta, prejudicar aqueles que são socialmente desfavorecidos. Fecha aspas. Lógico, ela está falando sobre a violência contra a mulher, está falando sobre a resposta que o direito dá a essa violência, que costuma ser sempre penal. Mas estando o direito inscrito num sistema de poder disciplinar, nem sempre essa resposta penal é adequada. A nossa racionalidade moderna, ela já deixou a sua marca deletéria, com suas duas grandes guerras, com seu holocausto, e com a ideia de uma ciência isenta de qualquer valor. Mas existe uma outra forma de fazer direito, uma forma baseada no amor, mas não nesse amor romântico, esse amor sentimental, egoísta, de satisfação pessoal. Na nossa sociedade capitalista e da informação, a dificuldade em entender o amor fora dessa caixa romântica, egoísta, pois é um mundo que nos afasta em uma multidão de solitários. Não há criação de comunidades reais, de contato, de olho no olho, de ajuda mútua. O amor passa a ser apenas egoísmo. Trazer alguém que satisfaça as nossas necessidades sentimentais e sexuais. O mundo moderno cria guetos, levanta muros, cria barreiras. A proposta que eu faço aqui de amor no direito é outra. Lógico que em português nós só temos uma única palavra para amor. E é por termos uma única palavra que a gente precisa destrinchar um pouquinho esse conceito. E talvez o conceito de amor que acho que melhor influencia o direito é o que os gregos chamam de filia. Em contraste com o desejo e com a paixão ardente do Eros, a filia significa afeição e apreço pela outra pessoa. Para os gregos, o termo filia incorporava não apenas a amizade, mas também a lealdade à família e a lealdade à polis, à comunidade política, o trabalho ou a disciplina de alguém. Observe, não é apenas amizade pelo próximo, mas é uma lealdade à família e uma lealdade à polis. Em Ética Nicômaco, Aristóteles explica que a filia pode ser motivada pelo bem do próprio agente ou pelo bem do outro. As distinções derivam do amor pelo outro, porque a amizade é totalmente útil, como no caso de contatos comerciais, ou porque seu caráter e valores são agradáveis, ou pelo outro são agradáveis, com a implicação de que se esses hábitos atraentes mudarem, a amizade também mudará. E aí, essa é um tipo de amizade mais frágil, uma amizade mais degenerada. Mas existe também um tipo de filia que não nutre esse tipo de interesse. O conceito de amizade captura, em linhas gerais, a noção de filia de Aristóteles. Como ele mesmo escreve, as coisas que levam à amizade são fazer gentilezas, fazê-las sem que sejam solicitadas e não proclamar o fato de que elas são feitas. Aristóteles discorre sobre os tipos de coisas que buscamos em uma amizade verdadeira, sugerindo que a base adequada para a filia é objetiva. Aqueles que compartilham das nossas disposições,
que não guardam rancor, que buscam o que buscamos, que são moderados e justos, que nos admiram propriamente, assim como nós os admiramos, assim por diante. A filia não poderia emanar daqueles que são briguentos, fofoqueiros, agressivos em seus modos e na sua personalidade. A filia não vem dos que são injustos. Os melhores caracteres, portanto, podem produzir o melhor tipo de amizade, consequentemente de amor. De fato, como ser um bom caráter digno de filia é tema de ética Nicômaco. O homem mais racional é aquele que deseja ser o mais feliz e, portanto, ele é aquele que é capaz da melhor forma de amizade. Podemos supor que o amor entre tais iguais, os homens racionais e felizes de Aristóteles, seria perfeito, com círculos de qualidade decrescente para aqueles que são moralmente afastados do ideal. Ele caracteriza esse amor como uma espécie de excesso de sentimento. Amizades de menor qualidade também podem se basear no prazer ou na utilidade derivados da companhia da outra pessoa. Uma amizade comercial se baseia na utilidade, uma reciprocidade mútua de interesses comerciais semelhantes. Uma vez encerrado o negócio, a amizade se desfaz. Isso é semelhante àquelas amizades baseadas no prazer derivado da companhia do outro, que não é um prazer desfrutado por conta da outra pessoa em si, mas sim por esse fluxo de prazer que vem pelas ações dessa outra pessoa. A forma mais elevada de amor tem algumas condições. A primeira condição para a forma mais elevada do amor aristotélico é que o homem ame a si mesmo. Sem uma base egoísta, ele não pode estender simpatia e afeição aos outros. Tal amor próprio não é hedonista, não depende da busca de prazeres imediatos ou da adulação de uma multidão. Ao contrário, é o reflexo de uma busca pelo nobre e pelo virtuoso, que culmina na busca de uma vida reflexiva. A amizade com os outros é necessária, pois o seu propósito é contemplar ações dignas, viver agradavelmente, compartilhar discussões e pensamentos, que é o que convém de um homem virtuoso. Mas a gente tem que ter um alerta de elitismo do próprio Aristóteles, afinal de contas, estamos falando de um texto antigo. Porque ele fala que o homem moralmente virtuoso merece o amor daqueles que estão abaixo dele. Ele não é obrigado a retribuir o amor equivalente, o que implica que o conceito aristotélico de amor é elitista. Ele fala, abre aspas, em todas as amizades que implicam desigualdade, o amor também deve ser proporcional, isto é, o melhor deve ser mais amado do que amar. Especificamente sobre o amor na polis, Aristóteles dizia, ainda em Ética Nicômaco, a amizade parece constituir também um laço entre as cidades, e os legisladores parecem ter por ela maior apreço do que a justiça, pois a concórdia, que parece ser algo semelhante à amizade, é o que os legisladores procuram antes de tudo, enquanto a dissidência, sendo o inimigo, é o que eles mais repugnam. E quando os homens são amigos, não há necessidade de justiça, enquanto os justos têm necessidade de amizades. E a mais alta expressão da justiça parece ser uma arma da amizade. Aqui, uma coisa já veio à minha cabeça, que talvez esse amor pela polis, que busca a concórdia e não o dissenso, talvez ele possa ser trazido em tempos modernos com o conceito de ação comunicativa do Jürgen Habermas. Afinal de contas, para ele entende que na esfera pública nós nos portamos racionalmente com o objetivo de formar consensos na nossa comunidade política.
sobre essa comunidade política que subordina todas as outras comunidades, a comunidade política de Aristóteles subordina as comunidades de trabalho, as comunidades de amizade, todas as demais. Aristóteles diz que a comunidade política não tem por fim o benefício imediato, mas o que é útil à vida em sua totalidade. Logo, após, ele vai discorrer sobre as 3 espécies de constituição: monarquia, aristocracia e timocracia. Mas não é necessário que a gente entre nisso. Eu gostaria de enfatizar o que ele fala da comunidade política não tem fim um benefício imediato, mas tudo aquilo que é útil à vida em sua totalidade. Acredito que essa frase, esse conceito de disposição, de consenso e de buscar aquilo que é útil à vida é aplicável no nosso Estado democrático de direito, nesse Estado moderno. Nesse Estado moderno e social-democrata, que é próprio da nossa Constituição. Sendo assim, a concepção aristotélica, nessa concepção aristotélica, o amor se confunde com a amizade. E a amizade como virtude é o ideal a informar o direito na construção de suas normas jurídicas capazes de trazer paz social. Aqui não mais aderindo à visão de um direito simplesmente punitivo e sancionatório, mas um direito que também busque outras formas de solução de conflitos. O cuidado, como expressão desse amor-amizade, ele pode tornar-se a âncora que mantém a segurança desse navio. E esse amor tem como fundamento a diferença e a autonomia. A pergunta que se faz é: como fazer direito baseado no cuidado, baseado em tudo aquilo que promove a vida, numa sociedade plural e multicultural? Eu acredito que levar em conta o cuidado, tudo que promove a vida, é a melhor expressão para uma sociedade verdadeiramente democrática. E aqui eu termino com Hannah Arendt, quando ela fala que o bem maior ao que o amor aspira na concepção agostiniana é a manifestação da vida. É um sentimento intimamente ligado à vida em todas as suas manifestações. E assim, eu penso que o direito, se ele se sensibiliza mais, a ponto de olhar-se como parte de um sistema de amizade da comunidade política, ele pode buscar novos caminhos de solução de dissenso numa comunidade verdadeiramente plural. Obrigado. Felipe, muito obrigado por sua exposição, pelo percurso que você trouxe e apontou aqui para nós. Vou deixar primeiro o microfone aberto para quem quiser falar, né? Perguntar, colocar alguma posição, dizer qualquer coisa a respeito disso que o Felipe trouxe. O microfone está aberto. Boa noite. Meu nome é Augusto César. Felipe, parabéns pela sua apresentação. Foi excelente, tá? Eu estava me lembrando, eu estava lendo o texto do Freud, né? O porquê da guerra, né? Por que a guerra? Porque a guerra. E estava fez bem uma relação com o que você fala, né? Que ele tem hora que ele fala lá que só pode existir paz se existir violência para poder garantir a paz, né? E a gente vê aí no direito que só pode existir, bem dizer, uma relação de amor, se existir também algo que proíbe os excessos, né?
E eu fiz esse pensamento agora com essa relação com esse texto que eu tenho uns 4 dias que eu li. Muito obrigado. Quer comentar, Felipe? Pode, viu? O microfone tá fechado. O direito tradicionalmente trabalha com violência, né? Mas eu fico me perguntando se daqui 50 anos as pessoas não vão olhar para trás e pensar como é que a gente coloca seres humanos atrás das grades por causa de furto de bicicleta, por exemplo. Celular. Sabe, não sei. O nosso direito ele é muito assimétrico. Só para vocês terem ideia, dentro do próprio direito penal, se eu cometo um crime tributário, sonegação fiscal, sonego R$1 milhão de impostos ao governo. Bastante dinheiro. Se o governo não me pegar, 1 milhão que eu embolsei. Pois bem, fui investigado, o Ministério Público apresentou denúncia, fui condenado em primeira instância, recorri, fui condenado em segunda instância, recorri, levei até o STF. Se o Ministério Público tiver sorte de não prescrever nessa brincadeira e transitar em julgado, e o juiz determinar a execução da pena, e eu for lá e pagar esse imposto devido, no momento da execução da pena, extingue-se a punibilidade. E eu não respondo por mais nada. Esse rapaz, esse jovem, menino de 18 anos, que não tem nada na cabeça, vai lá e vê uma bicicleta encostada em algum lugar, no cadeado. Ele vai lá e rompe o cadeado, estoura o cadeado e furta essa bicicleta, sem violência contra ninguém. Se ele se arrepender e devolver a bicicleta, antes da apresentação da denúncia, diga-se de passagem, ele só tem redução de pena. Ele é condenado. Então, essa simetria, eu fico me perguntando se lógico que não é, eu não sou o único, mas existem momentos que a violência do direito é necessária, mas tem muita coisa que talvez a gente pudesse resolver os nossos conflitos sociais de outras formas, porque um furto é um conflito social, tal qual um conflito que nós temos às vezes com um vizinho, por causa de barulho, é um conflito social, e talvez tenhamos outras formas de resolver. Há gente no direito até bem mais extremo, que defende a abolição do direito penal mesmo, principalmente a turma lá dos países escandinavos, tem uma turma que defende a abolição do direito penal. Nada de pena de prisão para nenhum caso. É um pouco, talvez, exagerado, mas talvez a gente pense que talvez não seja necessário violência, mas o encontro de pessoas que estão em conflito. Existem já experiências, a Defensoria Pública do Espírito Santo, e tanto estadual quanto federal já fazem círculos de paz, né, para colocar vítima e agressor frente a frente, e expressar os sentimentos da vítima e do agressor, que têm sido muito mais efetivos na mudança de comportamento da conduta criminosa do que a prisão, né? Lógico, alguns crimes que não tem outra solução, mas talvez a gente possa pensar outras alternativas para o direito com base no diálogo. O que mais, gente? Eu queria outro comentário aqui também, que eu estava pensando, no sentido de que, assim, eu acho que as relações hoje, né, que eram para ser embasadas nos afetos, né, que a gente chama de amor, hoje está muito mais voltada ao patrimônio. Né? As pessoas, não, eu não vou me relacionar com a mulher que tenha filho, porque daqui a pouco eu estou pagando pensão para o filho dela. Né? Eu tenho aqui um patrimônio, eu não vou me relacionar com ninguém, porque daqui a pouco eu estou tendo que dividir esse meu patrimônio com outra pessoa, se ele começar daqui para frente estar comigo. Né?
Aí eu fico pensando, o que é mais importante, né? Será os nossos afetos, né? Ou a preocupação de ter que dividir os patrimônios daqui a pouco no final e não ter nada. Sociedade capitalista, o patrimônio vale mais até mesmo que a vida, né? Então, quando a gente, infelizmente, quando a gente se une a alguém em casamento, a gente também tem que pensar nos aspectos patrimoniais. É por isso que existem regimes diferentes de casamento, né? Não só existe só a comunhão total, a comunhão parcial de bens, mas também a separação e a participação nos aquestos. Então, é, o casal, antes de casar, eles precisam conversar e deixar claro como é que vai ser a gestão desse patrimônio, qual regime de bens eles vão querer. E a própria também, quando você entra num relacionamento, você tem que, eu acho que é normal você pensar que você ama uma pessoa, mas você ama também a família da pessoa, você ama todas as pessoas que estão em volta dela, inclusive os filhos dela, você tem Às condições vezes, sim. de, de Às vezes. entrar, você está disposto de entrar na vida da pessoa como um todo ou não? Essa é uma pergunta que, às vezes, a gente, levado a uma paixão, a gente não faz. Você está, você quer entrar na vida da pessoa ou você só quer a pessoa, né? Só que a entrada da pessoa, né? Entrar na pessoa. É. É, essas as coisas que a gente se pergunta, né? O que mais, gente? Meus parabéns aí, Eliana. Felipe. Estou com a voz assim meio rouca, porque eu também estou aqui convalescendo. É que a palestra foi ótima, excelente, mas teve uma coisa que me deixou, assim, desconfortável. Eu não sei se foi o ato falho ou foi a minha interpretação que foi equivocada. É que quando você falou da questão, fazer essa comparação, né, entre algumas leis antes e como elas operam hoje em dia, inclusive falou aí do estupro marital, né? Aí você falou assim, nesse mundo caótico, nesse mundo desregrado, parece com as palavras assim. Você Não, considera que hoje em dia o mundo está mais aberto, está menos normatizado, porque o direito ele normatiza as relações, né? Nós só temos casamentos, por exemplo, monogâmicos, nós não temos casamentos poligâmicos. E quando eu falo poligâmicos, tanto em relação à mulher como em relação ao homem. Hoje nós já temos relações entre indivíduos do mesmo sexo, né, do mesmo gênero, né? Mas, aliás, do mesmo sexo, não vamos dizer do mesmo gênero. Eu queria que só me explicasse aí essa questão, me deixasse um pouco desconfortável. Assim, eu estou falando como é que era antigamente, né? Hoje não, hoje existe estupro, o consentimento está presente, não importa se é seu marido ou não. Era a visão mais patriarcal que se tinha antes da Constituição de 88, de que o marido ele era o tutor da esposa, né? A esposa era relativamente incapaz, ele gerenciava o patrimônio, ele tinha até a mulher não tinha agência, né, nenhuma. Era o marido que definia a vida dela, inclusive sexual dela. Por isso que, na época, os deveres do patrimônio incluíam, na lei, o sexo. Mas isso já passou, né? O consentimento, ele está presente em qualquer área. E o consentimento no estupro, ele não é só do ato sexual, é do ato e da forma. Hoje já existe o tipo penal próprio de quem retira o preservativo durante a relação sexual, que aí abrandou a penalidade, mas também na forma. Por exemplo, você aceitou
consentiu em ter uma relação sexual com alguém com preservativo. E no meio da relação, essa pessoa retira o preservativo. Isso era considerado estupro até pouco tempo. Hoje existe um tipo penal próprio para quem muda o modo, né? No meio do caminho. Quem retira a camisinha. Hoje já existe um tipo penal próprio. Eu não lembro agora qual. Mas sim, o consentimento ele está presente. Eu não sei, acho que é o próprio relação sexual mediante fraude. Inclusive, uma amiga aqui de São Mateus passou por isso. Um namorado que ela teve que falou que era esterilizado e não era. Então, ela aceitou ter relação sexual com ele porque acreditava que ele fosse infértil. E não era. Lógico, consequentemente, ela acabou engravidando dele. Isso é relação sexual mediante fraude, é um tipo penal, né? Então, o consentimento, ele está em vários aspectos, não só em ter a relação sexual, mas o modo. E se for o modo, e serve dentro do casamento ou fora. Essa coisa de não, o estupro marital, não era crime antigamente. Hoje já está superado. Tem mais, gente? Respondi a pergunta? Assim, não sei se era essa a angústia. Eliana? Não, responder, acho que eu interpretei aí errado. Não, sobre os outros tipos de relação, lógico, tudo que eu falo sobre relação, quando eu estou falando de relação heterossexual, serve para relação homossexual também. Lógico, no Brasil a gente não tem ainda casamentos poliafetivos, mas talvez cheguemos a esse ponto em algum momento, né? A realidade social acaba impondo o direito. Foi isso com o relacionamento homoafetivo, a realidade social se impôs ao patriarcado e o judiciário teve que agir. Talvez com a normalização social das relações poliafetivas, talvez isso chegue também ao Supremo e o judiciário decida. Acho pouco provável que esse tipo de coisa passe no Congresso, mas o judiciário costuma ser mais sensível a algumas questões sociais. Quando não é empresarial, eles são sensíveis, sim. Não, empresarial eles não são sensíveis. Por isso que eu coloquei bem algumas. Que mais, gente? Alguém mais para perguntar, tensionar? Me parece, Felipe, assim, que na medida que você falava, né? Eu acho que talvez seja até um pouco em razão disso, assim, que o Augusto trouxe esse questionamento. Mas na medida em que você falava, me parece assim que, pelo menos no que diz respeito àquilo que a gente poderia chamar de amor, assim, né? As questões que você trouxe é aquilo que o Lacan vai chamar de barreira ao gozo, né? E que Freud também, de alguma medida, chama nisso, né? Assim, né? De uma certa barreira mesmo. E quando a psicanálise chama de barreira ao gozo, exatamente isso, assim, né? De que, de alguma maneira, a gente tem na cultura, e o direito é um objeto da cultura, assim, né? A gente tem na cultura determinados elementos que servem para frear a voracidade humana, né? Assim, de tomarmos, por exemplo, o outro como objeto das nossas sevícias, né? De eu explorar o outro, né? Sexualmente, no campo do trabalho, ou seja, de explorar o outro, né? Independentemente de qualquer que seja a situação. Então, assim, a cultura ela cria, né, assim, determinados elementos que seriam essas barreiras ao gozo, né? Quer dizer assim, eu posso ir até aqui, passando daqui eu não posso, né? Ultrapasso determinado limite daquilo que é aceitável em determinado contexto social, né? Então, assim, de vez em quando, eu me lembro aí no semestre passado, no Rio de Janeiro,
professor de educação física ou de judô, sei lá, já não me lembro mais, pegou, acho que a educação física pegou uma criança, assim, uma criança muito aquela assim, que te tira do sério, assim, né? Mas ele pega essa criança, a escola mostra, assim, tem um vídeo, né, na escola, as câmeras, e ele pega essa criança e dá um golpe assim, nessa criança e derruba essa criança e quase mata a criança, assim, né? Quer dizer, alguma coisa ali não funciona como barreira ao gozo, mesmo ele sabendo que ele estava sendo filmado, né, tudo mais, né? Ele ultrapassa o limite da racionalidade, né, principalmente porque não se tratava ali de um adulto, né? Ele pega uma criança assim e quebra aquele menino, né? Então, assim, a barreira ao gozo seria isso. Então, parece assim, que, de alguma maneira, você apresenta algum desses elementos que seriam essas barreiras ao gozo, né? Mas isso me traz, assim, né, pelo menos um questionamento, porque tem isso, assim, é mais ou menos isso que Freud diz, assim, quando o Augusto lembra lá, né, porque a guerra, né, que é uma troca de cartas, assim, entre Freud e o Einstein, proposto pela Liga das Nações, né, esse porque a guerra, então, assim, né, quando estava lá terminada a Primeira Guerra e estava mais ou menos aí já anunciando a Segunda Grande Guerra, a Liga das Nações propôs assim, né, que várias personalidades do mundo trocassem cartas assim, né, tentando responder essa pergunta. Aí o Einstein escreve para Freud, Freud escreve para o Einstein respondendo e tal. E o questionamento é este, assim, né? Uma das questões que o Einstein coloca, né, para Freud é isso, assim, né? Assim, por que ele achava que a guerra acontecia do ponto de vista assim, do subjetivo, do inconsciente, né, e tal. E Freud coloca um pouco isso, assim, né? De que, na verdade, Eros, né, que é para ser essa força unificadora, né, assim, né? Você pensa lá, né, nos mitos gregos, né? Quer dizer, Eros é que unifica, né, assim, né? O mundo só é possível em função da força de Eros, da força do amor, né? E você traz, obviamente, filia junto aí nessa história toda, né? Aí eu fico pensando o seguinte, assim, é possível, de fato, fazer uma separação, embora o grego tenha aí 3 ou 4 palavras, né? Existe uma quarta palavra ainda, né? Que agora eu não estou me lembrando, mas tem eros, ágape, filia, e tem uma quarta palavra também para dizer do amor, né? Das múltiplas manifestações do amor, né? Assim, né? Na polis, né? Eu fico pensando assim, se nesse caso o português não seria mais feliz, assim, sabe? Do que o grego, né? Porque quando eu falo amor, eu amo meu marido, eu amo minha mulher. Que é um tipo de amor, amor eros, né? Eu amo meu filho, meu amigo, né? Meu professor, meu aluno, né? Tenho uma relação de amizade, né, com essas pessoas. Eu estou falando do amor filia, né? Eu tenho esse amor assim voltado a Deus e tal, e sei que Deus me ama. Tenho um amor ágape, etc, né? Mas eu fico pensando um pouco assim, se o português seria mais feliz, estou pensando, né? Assim, seria mais feliz ao ter uma única palavra para amor, pensando que Freud, o termo que Freud usa, assim, né? Quando ele vai dialogar com essa história da barreira ao gozo e do Eros como essa força unificadora. Porque, para Freud, o que é a amizade? É o amor sem sexo, né? É o amor sem sexo. O sexual está lá. Ele não fala que não tem o sexual. O sexual está lá. Só que ele está recalcado. Né? Ele tá recalcado. Até que brinca aí nessas coisas que passam de Instagram, esses memes que circulam, né? Que o pessoal brinca, né? O que atrapalha a amizade não é o sexo. O que atrapalha a amizade é dinheiro emprestado, né? Você já ter recebido isso aí, etc. Né? Porque tem uma cota do sexual que está presente, só que exatamente em função dessa barreira ao gozo, né? Esse sexual ele fica recalcado, né? Ele vai para o inconsciente, né? Porque você faz essa distinção. E aí eu fico pensando exatamente isso, assim, né? Com essa judicialização da vida privada, né, que está cada vez mais, né, assim, a vida privada cada vez mais judicializada, né, e que você traz aí um pouco isso, assim, né? Eu estou tentando fazer um resumão do que você está dizendo. De a gente pensar no amor no direito, talvez ele apareça muito mais como fundamento ético, ou pelo menos deveria aparecer como fundamento ético, né? Pensar na justiça, você falou disso aí, né? Você falou de dignidade, né? Pensando na dignidade e tal, mas ao mesmo tempo se apresenta a contraprova, o contrapeso de que, pelo menos no Brasil, esse amor no direito ele não é tão fundamentado eticamente assim,
né? Porque você prende uma pessoa porque roubou um shampoo, roubou uma bicicleta, e você não prende uma pessoa que dá um golpe fiscal, por exemplo, né, de 1 milhão. Não sei por que Daniel Vorcaro foi preso, né? Porque o pessoal estava com medo dele ficar solto e de repente ser morto, inclusive, né? Mas assim, a gente sabe muito bem, assim, já foi solto, depois foi preso de novo, né? Então, assim, a gente sabe muito bem quem é preso, né, nesse país, né? Assim, né? Quem está na cadeia. Então, assim, eu fiz uma pesquisa durante um tempo no sistema socioeducativo, que é uma cadeia, na verdade, né? Não tem nada de socioeducativo, pelo menos na maior parte do país, talvez ou 2 ou 3 estados a coisa realmente funcione. Mas, assim, na verdade, é uma cadeia para menores, né? E você sabe quem está lá. São pretos e pobres, né? São pretos e pobres que estão lá. E aí, eu estou começando agora um trabalho também com uma professora de uma outra universidade, que a gente está fazendo um trabalho no sistema prisional, né? E aí, uma das etapas da minha pesquisa, eu estou investigando quem do sistema prisional passou pelo sistema socioeducativo. Porque uma das minhas hipóteses, né, e eu não estou sozinho nessa, é de que o sistema prisional é uma espécie de continuidade do sistema socioeducativo, né? Então, quem passou por lá, você tem uma parcela muito grande que permanece no mundo do crime, exatamente porque não encontra o amor no meio do caminho, né? Porque uma das questões que a gente discutiu lá na pesquisa, no sistema socioeducativo, que a gente fazia exatamente isso, né? Pegava um menino que estava internado, né, cumprindo a medida. Esse menino estava cumprindo medida, ele indicava outro da mesma idade, que era colega dele, que morava na rua dele, nas mesmas condições socioeconômicas, tudo assim, ele indicava, ó, Felipe, você está no socioeducativo, indica alguém que você conheça, que é seu amigo, que mora na sua rua e tal, indica. Aí você indicava lá a Amanda, por exemplo, né? Que manifestou aqui. Aí a gente entrevistava você falava lá da sua trajetória na vida de infração, né? E a gente ia entrevistar quem você indicou, né? Assim, entrevistava a Amanda. Então, assim, era recorrente na história desses meninos, os que não iam para o crime, né? Era recorrente, assim, na vida deles, duas situações muito curiosas. Uma, que eles falavam do encontro amoroso, né? Esses meninos, eles encontravam a namorada, e essa namorada ou não os deixava ir para o mundo do crime, eles não iam por causa do amor, né? Ou tirava do mundo do crime, né? Eles saíam pelo amor, né? Assim, né? E tal. Ou então esses meninos iam para a igreja, igrejas evangélicas, normalmente de bairros, né? E tal, que o discurso era o mesmo, assim, eles acabavam ou não indo para o mundo do crime por amor a Deus, ou saíam do mundo do crime, assim, que já se esboçava por amor a Deus, né? Então, assim, uma coisa que eu fico pensando é isso, assim, né? Que tudo bem, você tem esse fundamento, e esse exemplo que você deu aí, né, tipo uma justiça restaurativa, assim, né, que você está dando exemplo aí, né, disso que acontece no Espírito Santo, assim, se de fato uma das possibilidades do amor estar presente no direito, de fato o direito voltar a seus fundamentos éticos, sabe? Assim, eu fico pensando nisso, sabe? Assim, talvez se preocupar demais ou não se preocupar demais com a judicialização da vida privada, né? Não sei, assim. Mas, assim, se seria voltar esse fundamento ético, assim, sabe? Eu não sei, só tô pensando aqui, eu queria que você me ajudasse a pensar, porque eu achei muito interessante as coisas que você trouxe, principalmente, assim, pelo que você está dizendo, assim, do que o direito está acompanhando os costumes, né? Está acompanhando os costumes, ele está barrando o gozo na medida que aquilo que no social fica insuportável. Então, é insuportável eu lá, né? Eu anotei a data aqui, né? Em, sei lá, 1900 não sei quanto, eu, mulher, sendo tutelada pelo meu marido, né? Fica insuportável em determinado momento, né? Então, tudo bem, o direito vai, deslegitima isso e fala, não tem disso, é todo mundo igual aí e tal, pronto, acabou, e a mulher vai viver a vida dela, o homem vai viver a vida dela, e eles que se ajeitem, né? Então, assim, vai mudando isso, né? Quer dizer, o crime passional já não é tão mais passional assim, não posso matar porque tem que lavar minha honra, né? E tal. Então, assim, parece que você foi mostrando um pouco disso, como barreira ao gozo, como barreira ao gozo. Mas, assim, como força unificadora, cadê o direito? Sabe assim, teria uma possibilidade do direito ele atuar como força unificadora e não só como força reparadora? Né? Como você está dizendo, talvez daqui a algum tempo vai acontecer das relações poliafetivas elas serem legalizadas, como foi feito com as homoafetivas. Né? Mas, assim, não é porque não estava legalizada que homens e mulheres, gays, lésbicas, seja o que for,
estavam se unindo em amor, né? Quer dizer, o amor veio antes, o direito veio depois, veio como uma força reparadora, sei lá. Não teria como o direito parecer como uma força unificadora, assim? E para isso ele teria que voltar ao Eros, ou incorporar o Eros? Existe amor no direito? Como existe amor em SP, né? Existe amor no direito, né? Então não sei, eu fiquei pensando aqui. Aí você fala, faz o que você quiser aí com esse monte de coisa que eu falei. Aí pronto. Bom, eu não sou psicanalista. Sei muito pouco, praticamente nada, de psicanálise ou psicologia. E até mesmo de filosofia. Mas a proposta é uma proposta que margeia um justnaturalismo que busca outras fontes de legitimação que não apenas o Estado bruto, né? Ou a noção de uma vontade geral vinda do Estado, que não se confunde com as nossas vontades individuais, como se fala em ciência política clássica, mas que os afetos, o amor, eles possam servir como fonte legitimadora do próprio direito, de entender que a gente tem potencialidades de vida que vão além do que essa tal de vontade geral dos, do pessoal que acha que o Estado existe por um contrato social formado por uma vontade social, geral que delega ao Estado as decisões para a nossa vida pessoal. Como você falou, o Estado vem interferindo demais no que a gente faz ou deixa de fazer no nosso âmbito privado. Isso até do ponto de vista liberal, de liberalismo político, não entro nem isso é indevido. O próprio, acho que foi o Stuart Mill, né, da liberdade política e econômica, ele fala que